Eu não sou obrigado a entender Eu me esforcei, aprendi, hoje sou um administrador, então eu fui empresário, trabalhei. É aquela história, né? O cara que nunca trabalhou não tem intimidade com essas coisas. E o que mais me impressiona é que a equipe, pelo menos essa comissão, que se diz comissão, eu não acredito, vou voltar a repetir, eu não acredito que nem a doutora Inês, a procuradora, nem o subsecretário tenham assinado isso. Não quero crer, não é possível. Agora, do doutor Cutuca, tudo é possível. Prefeito, pelo conhecimento que o senhor tem, inclusive isso nós deixamos registrado, numa entrevista que nós fizemos lá atrás, quando o senhor deixasse de ser prefeito, até lhe convidei, até para ser membro da Comunidade em Ação, e que o senhor ia nos dar até ajuda por ter sido já um prefeito com um mandato de 8 anos, ia nos ajudar a, de repente, a saber de situações que acontecem por trás dos bastidores. E esses 8 anos lhe fez ter esse conhecimento hoje. O prefeito mandou a prestação de contas de trimestre, quadrimestre, tem um tempo aí? Tem que fazer uma audiência pública quadrimestral, quadrimestre. De abril, teria que ser em maio, maio, junho, julho, agosto, final de setembro, e aí por aí vai. Eu estava lá na sessão, fazendo a cobertura da sessão, juntamente com o vereador Paulo Maurício, de repente a secretária da Câmara entra e diz que vai haver uma audiência pública das prestações de contas do prefeito. Aí eu perguntei se estava na ordem do dia o vereador Paulo Maurício. O Paulo Maurício disse, não, aqui, Cantarela, aqui, ó, não consta nada da ordem do dia essa audiência pública. Aí perguntou a outros vereadores, ninguém sabia dessa audiência pública da prestação de contas. Isso é um atropelo do Executivo ao Legislativo. Como é que funcionava na época? O senhor dava um prazo? Você tem que publicar em jornal de grande circulação, você tem que comunicar as associações, você tem que comunicar todas as entidades devidamente regulamentadas na Prefeitura. E aí você faz essa prestação de contas. Então ele feriu a lei, no caso também. Acredito, se não houve publicação no jornal de grande circulação, se as associações, se as entidades civis organizadas não foram comunicadas, está errado. Porque na sua época o senhor tem que comunicar amplamente. A imprensa também, né? Pô, a gente mandava, o João, através do João, comunicava, do quadrimestre, informava a Câmara, enfim. Isso aí. O senhor foi procurado por alguém do jornal Fluminense para ouvir o outro lado, né, já que era um registro importante envolvendo o nome de um ex-prefeito, uma quantia de 11 milhões. O senhor foi procurado? Não fui procurado, e se você ver sistematicamente o jornal Fluminense tem feito essa defesa do governo do atual prefeito. Eu me lembro que há alguns meses, quando aconteceu aquelas denúncias todas, eu não me lembro de ter visto no jornal Fluminense, que deveria ser um jornal isento, né? Falecido Alberto Torres, presidente, e o atual, o Alexandre, são pessoas que eu tenho como pessoas de bom caráter, pessoas sérias. Eu fico impressionado quando eu vejo uma mídia que só fala bem do governo. E, enquanto todos os outros jornais denunciaram a questão das demissões, a questão da contratação irregular por parte da secretaria da senhora, esposa dele, enfim, o Fluminense não saiu nada disso. Isso é uma pena que mostra a falta de isenção e a falta de profissionalismo de um jornal. Eu vou interpelar o Fluminense judicialmente, já sei de antemão que a lei de imprensa vai beneficiar, mas, enquanto cidadão, não posso me conformar. O mínimo que o Fluminense deveria ter feito seria me procurar. Sou uma pessoa pública, todo mundo me acha, meu endereço é conhecido, né? Então, eles não fizeram isso, tá certo? E eu fico muito triste, né, de ver esses caminhos, né, que estão sendo tomados. Pela tribuna também, porque a tribuna também não me procurou e a tribuna também fez o mesmo tipo de matéria. Então, eu fico esperando, aguardando, né? Vou interpelá-los, vou pedir o direito de resposta, um direito meu de pedir isso, e fico mais triste ainda, porque do jeito que está indo as coisas, está arriscado tudo que é tipo, aquelas mentiras que foi dita atrás, de que a empresa estaria vindo para cá, que ia assinar o convênio do Porto lá em Jaconé. Então, tudo isso foi noticiado pelo Fluminense em ampla escala. E tudo isso é mentira, tudo isso são balelas. Então,
me preocupa essa relação atual, da atual administração com alguns setores da imprensa. E a bem da verdade, minha gente, era para o jornal A Tribuna estar aqui, porque foi feito um contato ontem, o nosso amigo Eu Ricardo... confirmei hoje o contato às 2h45 da tarde, eles disseram que estavam vindo para cá com repórter. Misteriosamente, aconteceu algo que fugiu à normalidade, que o próprio Ricardo estranhou, porque eu solicitei para que ele entrasse em contato, até mesmo que já estava estourado o horário, eu estava aqui segurando a entrevista em respeito ao jornal, e a informação que a pessoa do jornal deu ao Ricardo é que houve um imprevisto, a equipe estava vindo para cá, e houve um imprevisto e a equipe teve que voltar. E eu nem sabia desse detalhe que o prefeito está nos colocando aqui a respeito do jornal Tribuna, né? Visto porque eu sempre achei que o Tribuna estava isento de qualquer situação a nível da política local. Eu acho que a verdadeira imprensa é aquela que ouve os dois lados, ainda mais quando você vai fazer um registro voltado para um ex-prefeito, onde envolve uns valores dele grandes, de 11 milhões, olha. Quer dizer, você estava falando de vidas humanas, né? Porque ele tem a família, ele tem um filho dele, que inclusive está aqui assistindo essa entrevista, né? Os outros filhos dele também vão assistir essa entrevista. Quando sai uma notícia assim, aonde de repente atinge a figura do cidadão, está atingindo a figura também do pai de família, do chefe de família, né? Eu acho que são colegas, mas eu espero que o Jornal A Tribuna também dê o direito de resposta, né, tanto ao ex-secretário, quanto também ao ex-prefeito Ricardo Queiroz. Prefeito, nesse sentido, como foi colocado a situação para a imprensa, em relação que o senhor tivesse cometido Improbidade administrativa. essa improbidade administrativa. Inclusive com denúncia do Ministério Público, Federal, Estadual. O que eu estranhei também, quando eu fiquei sabendo disso, porque se teve um prefeito que teve a vida pelo avesso, eu sempre chamei para ele a minha responsabilidade, ontem mesmo, eu falei com vocês isso, eu fui um dos carrascos desse homem que está aqui, exercendo a minha função, e ele sempre me respeitou. Sempre me respeitou. Nunca se negou a dar uma entrevista, a conversar, mas eu tinha que fazer meu trabalho naquele momento, né? E sempre também abrindo espaço para que ele pudesse fazer a defesa dele. Prefeito, o senhor se sentiu, assim, traído por algumas pessoas que faziam parte do governo, como foi citado lá no Legislativo, o senhor de nome Vicente, que antes tinha aprovado as contas e hoje deu contra as contas. O senhor podia esclarecer isso? Quem é o Vicente? O que o Vicente fazia no seu governo? O que ele está fazendo nesse governo atual? E por que foi citado no Legislativo, no relatório, que ele hoje é contra as contas? Não, ele não é ao contrário. Ele aprovou as contas. O Vicente, ele é um técnico, que era gestor do Fundo Municipal de Saúde, que é obrigado a ter um técnico, que não veio do meu governo, já veio de administrações passadas, em função da característica dele. E, aliás, vale até fazer uma ressalva aqui. Durante 8 anos eu não persegui ninguém, né? E o que a gente vê agora é uma perseguição, até dos seus, né? Ele perseguindo até aqueles que foram fiéis a ele, imagina aqueles que não foram, que não tiveram com ele, tá certo? Eu não persegui ninguém, a prova disso é o Vicente. Ele continuou no governo e ele é o gestor da saúde. E ele está profundamente decepcionado e magoado, continuou nesse governo, né? Quando se diz no relatório dessa comissão, tá, apurando desperdícios, né, e atos de corrupção, quando dizem, né, citam ele como um enfoque do meu governo. Eu tive com o Vicente umas 2 ou 3 vezes. A função do Vicente é técnica. Ele é um técnico, ele é um contador capaz, né, e que tem, né, dados importantes nessa atual administração, que deveria se preocupar, né, porque ele foi o gestor até ontem. Ele era o gestor. Porque hoje ele não faz mais parte do governo. Ele entregou o pedido de... Após esse registro? Após essa história...